Nos últimos dias eu fiz algumas perguntas no Instagram a respeito da disciplina positiva e perguntei bastante sobre se as pessoas entendiam o que era disciplina positiva. E eu acabei descobrindo que muita gente não sabia o que era disciplina positiva. Então eu achei importante fazer esse vídeo para falar exatamente o que significa disciplina positiva. E antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra você se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo se você tá gostando do conteúdo. Vocês vão perceber que eu vou ficar olhando a minha colinha aqui durante o vídeo, então não liguem se eu não olhar pra câmera. Bom, a disciplina positiva começou através de um psicólogo húngaro. Ele se chamava Albert Adler, ele nasceu em 1870 e ele começou a estudar a respeito da psicologia do desenvolvimento do indivíduo. Então ele começou a ver cada pessoa como um ser único, não só os adultos, mas também as crianças. E ele defendia que a orientação da criança era um método preventivo da clínica médica. Muitos anos depois, a norte-americana Jane Nelson, que era conselheira dentro de escolas nos Estados Unidos, pegou todo esse trabalho do Adler e transformou ele no que a gente conhece hoje como disciplina positiva, colocando lá os princípios de como ele funcionar e também colocando as várias metodologias de como se trabalhar a disciplina positiva com as crianças. Hoje em dia a gente já sabe que dá para trabalhar isso com adultos, com casais, em relacionamentos de uma forma geral. Um dos principais princípios da disciplina positiva é ser firme e gentil ao mesmo tempo. Quando as pessoas me perguntam se disciplina positiva é sobre permitir que a criança faça tudo o que ela quer, eu sempre uso essa frase de que ser firme não significa ser grosseiro e ser gentil não significa ser permissivo. A gente sempre fala que existem duas linhas que regem os nossos relacionamentos. Uma dessas linhas é a da firmeza e a outra linha é a da amabilidade. Então, quanto mais firme é a pessoa e menos amável é a pessoa, mais autoritária ela é. Quanto mais amável é a pessoa e menos firme é a pessoa, mais permissiva ela é. E quando a pessoa não é nem firme e nem amável, a gente diz que a criança está em uma situação de negligência. A disciplina positiva, ela é a busca do equilíbrio entre a firmeza e a amabilidade. Então, toda vez que você tenta buscar enxergar a criança como um indivíduo e tentar manter esse equilíbrio entre a firmeza e a amabilidade, a gente está falando que você está trabalhando no caminho da disciplina positiva. A disciplina positiva sempre pensa na criança como um indivíduo e que ele merece o mesmo respeito que você mereceria como pessoa. A gente sempre busca ir nos princípios do que significa a palavra disciplina. Disciplina vem da palavra discípulo, e discípulo é uma pessoa que segue outra por respeito e por amor pelo que aquela pessoa ensina ou faz. Então o que a gente busca com as nossas crianças é que nós podemos ser realmente guias e líderes da nossa criança e que elas façam as coisas por nós, mas principalmente por elas mesmas, por respeito e por amor, e não por medo ou por obrigação, e quando a gente não estiver ela olhando, ela vai fazer porque não tem ninguém para observar ela. Isso tem que ser uma coisa que nasce de dentro dela. Por isso, em todas as situações de conflitos, a gente sempre busca a conexão antes da correção. Antes de você corrigir uma criança, você tenta se conectar com ela, entender o que está acontecendo com ela, entender qual é o momento dela, o momento de desenvolvimento emocional, o momento de desenvolvimento do cérebro dela, para depois você saber que tipos de correções você pode aplicar para aquilo ser sustentável a longo prazo e para aquilo ser respeituoso. E quando eu falo de respeito, é muito importante entender que o respeito não é só com a criança. O respeito da disciplina positiva é de ambas as partes. Não é você fazer tudo pela criança sempre e não respeitar que você também é um ser humano, que você também tem as suas necessidades e que em alguns momentos a criança vai ter que entender essas limitações. A disciplina positiva tem um foco muito grande no longo prazo, ou seja, a gente não tá fazendo as coisas aqui para buscar um resultado imediato. Isso significa que todo o trabalho feito agora vai gerar alguma coisa no futuro. As nossas escolhas são baseadas naquilo que a gente deseja pro amanhã e não pro agora. Isso quer dizer que, por exemplo, quando você causa sensações de medo na sua criança, de insegurança, quando você diz que você vai embora se ela não agir como você gostaria, esses sentimentos vão provocar coisas na vida adulta dela que podem fazer elas terem comportamentos que talvez não são os desejados para ela como um adulto, que talvez resolvam o nosso problema agora, enquanto ela é criança, mas que ela pode se tornar um adulto inseguro, um adulto que não sabe lidar com conflitos, um adulto que não sabe enfrentar responsabilidades
vontades, ou que precisa sempre da aprovação de outra pessoa para fazer alguma coisa. Então, sempre que a gente pensa em disciplina positiva, nós estamos pensando em como isso que nós estamos fazendo hoje vai afetar a nossa criança daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. A gente sempre tenta manter o foco nas soluções e não no problema. Então, quando uma criança derruba uma coisa no chão, quando uma criança bate em outra criança, a gente não vai falar: nossa, você bateu na outra criança, você derrubou isso tudo no chão. A gente vai falar: poxa, isso caiu no chão, o que a gente precisa fazer agora? Poxa, você bateu naquela criança, eu acho que ela ficou muito triste, ela deve estar sentindo dor. Como que a gente pode ajudar ela agora? Como você acha que a outra criança está se sentindo? A gente sempre vai tentar levar a criança a perceber como resolver o problema que ela causou. E aí, logicamente, esse problema vai ser causado cada vez menos, porque ela vai começar a perceber as consequências daquilo. Sempre, sempre, sempre. Respeito mútuo e dignidade. Quando você envergonha outra pessoa em público, quando você grita com outra pessoa em público, você ameaça, você usa palavras como que feio, que malvado, que ruim, você deixa outra pessoa sentindo vergonha dela mesma em público, é até mesmo difícil dizer, porque é uma sensação e uma situação extremamente difícil se você pensa em dois adultos. Então imagine que a criança vai sentir tudo aquilo que o outro adulto sentiria, mas numa forma muito pior, porque ela respeita geralmente quem tá fazendo ela se sentir daquela forma por ser um adulto, e porque ela ainda não tem capacidade para digerir toda aquela situação como ela tá acontecendo. Ela ainda não tem confiança nela mesma o suficiente, ela ainda não sabe diferenciar o que você tá falando da boca para fora e o que é sincero. Então, sempre pensar no respeito mútuo. E quando eu digo mútuo, é aquilo que eu falei já de você não vai permitir que a criança faça tudo o que ela quer com você. Você não vai permitir que ela suba em cima de você e te machuque porque você tá respeitando ela. Isso é uma falta de respeito consigo mesmo. Então, a disciplina positiva é sobre respeitar ambos, sobre se respeitar e respeitar a criança. E com certeza isso é um monte de informação para quem nunca ouviu falar de disciplina positiva. Parece uma quebra de paradigma completo que a gente consiga fazer essas coisas, que a gente consiga dizer não de uma forma amável, que a gente consiga não pensar no problema que acabou de acontecer e sim na solução. Mas isso são mensagens que a gente leva para nossa vida de adulto que mudam completamente a forma como a gente vê o mundo. A gente para de ver o problema das situações e a gente começa a entender que existem outras formas, que nem sempre a gente precisa gritar, que nem sempre a gente precisa ser grosseiro ou precisa bater para ensinar alguma coisa, que existem formas muito diferentes de se fazer isso. Então, se vocês tiverem mais dúvidas sobre o que é disciplina positiva, sobre quais são as formas de usar ela no dia a dia, sobre como você aplica em determinada situação, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou fazer mais vídeos sobre isso, eu vou começar a falar sobre as ferramentas da disciplina positiva também. Tendo dúvidas, por favor, deixa aqui embaixo. Eu vou adorar responder vocês. Um beijo enorme e até a próxima. Tchau!